Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, gente. Sempre bom, apesar de nós. Ele é amor. Deus, ele não apenas ama, ele é o próprio amor na sua essência. Então, ele nos ama porque ele é o próprio amor. O próprio amor. Então não tem como Deus dar outro fruto. Ele é uma árvore. Só para a gente entender aqui. E a árvore dele, o nome dessa árvore é amor. Então se ele é amor, o fruto dele é amar. E tudo que ele faz motivado. Baixa um pouquinho aqui. Tudo que Deus faz motivado por amor. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender a Bíblia. Olá, Cristiane, bom dia. Olá, Wesley, bom dia. Olá, Sonja, bom dia. Bom dia, evangelista Darlene. Douglas, que alegria tê-lo aqui também com a gente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Bom dia, Wagner, que alegria tê-lo aqui. Então, gente, às vezes a gente tem esse desafio de encontrar o amor de Deus em alguns momentos que a gente lê a Bíblia, principalmente na Velha Aliança, quando ele mandava matar um povo, quando ele mandou o dilúvio, né? Alguns momentos de Deus parece que é um Deus mau, né? Você sabia que muitas pessoas têm ódio de Deus por causa disso? Porque eles leem a Bíblia e eles veem na Bíblia alguns momentos ali das guerras do povo de Israel, passando por algum lugar e Deus mandando matar tudo. E eles falam, que Deus é esse? Que Deus é esse que está mandando matar todo mundo? Se Deus não presta. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa que eu estava evangelizando uma pessoa aqui. Primeiro ele disse ser ateu, depois ele começou a argumentar sobre esses textos da Bíblia. Que ele falou que tinha lido a Bíblia e tal. Eu pensei, mas peraí, você acredita ou não em Deus? Porque até então você disse que era ateu, agora você já está dizendo que Deus é mau. Então Deus existe ou não existe para você? Aí ficou meio confuso, e depois ele falou assim, mas foi uma fase. Primeiro eu acreditava em Deus, depois eu comecei a ver a maldade de Deus, depois eu passei a não acreditar em Deus. E aí eu conversei bastante com ele nesse dia, mas foi um tempo rápido, a gente estava no mesmo carro. E aí a gente acabou, só fiz um desafio para ele e a gente encerrou o assunto. Mas quando a gente não lê a Bíblia com entendimento, querido, é catastrófico. Por isso que a gente está sempre batendo essa tecla da velha e nova aliança. Por isso que a gente está sempre batendo essa tecla do que quando você está lendo a Bíblia, você fazer as perguntas para te ajudar a entender quem está falando, para quem está falando, em que tempo foi falado. Por isso que a gente está sempre ensinando a ler a Bíblia e encontrar Cristo na Bíblia. Porque essa foi a maior prova de amor de Deus. Mas se você quiser que essa espada te mate, vai te matar, querido. Depende do que você lê e conforme você entende. Porque quando alguém chegar para você que é um cristão, né? E disser para você sobre isso que esse rapaz me disse, que Deus ele é mau, que Deus não é amor, porque ele mandou matar até criança. Ele trouxe o dilúvio que matou todo mundo. E aí? O que a gente responde para essas pessoas? Eu vou ver, quem sabe no momento oportuno, a gente faz uma série sobre isso. Provando o amor de Deus no seu juízo. Porque até o juízo de Deus, querido, é por amor. Até o juízo de Deus é por amor. E enquanto você não definir a sua fé, querido, ela pode ser roubada. A nossa fé tem que estar muito clara dentro da gente, uma definição muito clara de o que a gente de fato crê, de modo que nada tem o poder de roubar isso mais. Porque, por exemplo, se você acha que Deus amaldiçoa, se você crê que Deus abençoa e também amaldiçoa, você vai ter N razões para achar que você é amaldiçoado. Primeiro, o seu próprio pecado, que você tenta deixar e às vezes não consegue. Ou um pecado no pensamento e por aí vai.
Então é uma parte que precisa ser resolvida. Eu não sou amaldiçoado mais, eu só sou abençoado. Mas por quê? Porque Cristo levou o outro lado. Então, assim, eu não sou mais amaldiçoado porque a maldição ficou para Jesus e a bênção ficou para mim. É assim. Então, são coisas que precisam ficar definidas. Porque a Bíblia diz para você e para mim, Paulo dizendo, que lá na cruz houve uma troca. Quando Jesus subiu à cruz, ele trocou. Qual foi a troca que ele fez? Ele se fez pecador para fazer você justo. Então, a gente precisa entender isso, que a gente não é justo. Só um minutinho, gente. A gente não é justo por nada que a gente faz. A gente é justo por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Então, o amor dele foi tão grande por você e por mim, que naquela cruz, ele fez essa troca com a gente. Não, eu vou me fazer pecador para fazer eles justos. Lembra quando Barrabás foi solto? Ali é um tipo de nós. Barrabás devia ser quem seria de fato crucificado, porque ele era pecador, ele era um criminoso. Só que o que aconteceu no Calvário? O que aconteceu na cruz? Olha lá, Bruno, alegria tê-la aqui. Olha lá, Esther, Mônica também que chegou. Olha só, o que aconteceu na cruz? O Barrabás foi solto. E eu e você fomos livres por causa disso, libertos. E esse Cristo, que é o seu Cristo e o meu Cristo, subiu à cruz no seu lugar e no meu lugar. E a gente sabe muito bem disso, só que a gente sabe. É diferente de você ter a revelação disso. Saber é apenas conhecer, revelar é viver. Então o problema é que tem muita gente que sabe. E às vezes é melhor você não saber e quando vier o saber vir com a revelação, do que você saber e viver sem essa revelação. O que a gente vê hoje é uma igreja fragilizada, porque ela só sabe. Não é só saber. É saber e viver. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante à construção na rocha. Então a gente tem muito saber, mas tem pouco viver. E às vezes o que nos confunde, por incrível que pareça, são as próprias pregações. Por exemplo, eu trago um tema aqui para você de uma linha, aí depois você ouve um outro tema de outra linha, aí depois você ouve um tema de outra linha, aí depois você ouve de outra linha. Aí você fica mais confuso, mais perdido que achado. A questão não é se um está certo ou outro está certo. A questão é que você precisa definir qual linha de teológica, qual linha de revelação você quer seguir. E depois você precisa encontrar material, conteúdo, livro, ministração dessa linha, senão você fica confuso. Porque há N interpretações da Bíblia. E é aí que faz a grande confusão. Por exemplo, eu não creio hoje no esforço humano. Eu creio no esforço humano quando se trata de ações suas pessoais, seus projetos, seus sonhos, seus objetivos, o seu desejo de ser mais próspero, ganhar mais dinheiro, enfim, o que você quer de bom dessa terra. Mas quando se trata da sua relação com Deus, eu não creio que é no seu esforço, porque eu creio que algo maior do que o seu esforço resolveu a sua relação com Deus. Porque por mais que você se esforce, você não vai superar o que a cruz fez por você. Então eu não creio. Só que quando você lê a Bíblia, a famosa Bíblia, a palavra de Deus, você encontra nela o que? Deus mandando esforçar. E aí o que você vai dizer para mim? Pastor, eu não estou te entendendo. Você é um pastor, cara. Você está falando... Você não prega, não é a Bíblia? Eu estava pregando para uma menina aqui e ela disse assim para mim, eu falei, me segue lá no Instagram que tem uns conteúdos bacanas lá e tal. Se for Bíblia, eu tô dentro.
Eu não tive tempo com ela. Mas não é assim. Não é assim. Isso virou uma idolatria, gente, de dizer assim, não, tá na Bíblia, então é para viver, é a palavra de Deus, então é para viver. Querido, eu sei que a intenção é muito boa, mas não é assim. Sabe como que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, tá na cruz, é da cruz, tem a ver com a cruz, envolve cruz, eu vou viver. Então há uma diferença entre você ser bíblico e ser cristão. Porque quando você é bíblico, você pode se incluir no lugar errado. Você pode se tornar povo errado. Existem 3 povos, que é o povo criatura, o povo filho e o povo judeu. Nós não somos mais criaturas se nós cremos e recebemos Jesus, e nós não somos judeus, nós somos filhos. Então eu preciso encontrar na Bíblia sobre filho. E é isso que eu vou viver. O que a Bíblia fala para mim hoje sobre filho? Onde está na Bíblia palavras para mim que sou filho? A gente faz isso muito bem em outras áreas, mas a gente, infelizmente, não faz isso em relação à Bíblia. Você quer ver? Você quer ver? Olá, Márcia, moçambicana, que alegria tê-la aqui. Você quer ver que a gente não faz isso? A gente faz isso normalmente, mas a gente não faz isso na Bíblia, porque virou essa idolatria. Não, se está na Bíblia, se está na Bíblia. Olha lá, Denis, que alegria tê-la aqui. Se está na Bíblia, a gente tem que viver, porque está na Bíblia. Querida, a Bíblia fala, se você pecar com sua mão, corta ela, se pecar com seu olho, fure ele. A Bíblia manda você obedecer toda a lei. Você obedece? Não, pastor, eu não consigo, então peraí. Então, se manda você obedecer, se você não obedece, você vai desistir de relacionar com Deus? Não, mas por que não? Porque hoje a sua relação com Deus não é mais no modelo, na exigência da velha aliança. Porque o homem não conseguiu. E é aí que Jesus veio para resolver o seu problema. Ele se tornou Barrabás por nós. Ele se tornou você na cruz. Ele me tornou na cruz. Então houve uma troca no Calvário. Paulo diz isso. Que ele se fez condenação, ele se fez culpa, ele se fez pecado para que eu e vocês fôssemos feitos o quê? Justos. E é isso que eu preciso viver na Bíblia. Saber que eu sou filho amado dele incondicionalmente. Então, por exemplo, voltando ao assunto do esforço. Está na Bíblia sobre esforço. Então, porque está na Bíblia sobre esforço, então agora eu tenho que me esforçar, porque a Bíblia está mandando esforçar. Gente, a gente precisa ver essas coisas melhor. Então disse Deus a Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Aí o que a gente faz? Está na Bíblia aqui. Gente, a gente precisa entender. Era um momento que Josué estava vivendo, que eu já até falei aqui, um momento difícil de Josué, onde tinha acabado de perder Moisés, ele estava, perdeu um grande líder. E agora, o que ele ia arrumar da vida dele? A cruz não tinha acontecido ainda, Jesus não tinha pago ainda. O relacionamento com o homem e Deus era baseado na lei e nos mandamentos. Se o homem quisesse a bênção de Deus, precisava realmente obedecer a lei e os mandamentos, ou pelo menos se esforçar. E foi quando Deus deu aquela palavra para ele, naquele contexto, naquele tempo, naquela realidade, para liderar um povo. E aí Deus fala com ele, fala assim, esforça, agora que o meu servo Moisés é morto, esforça-te, tem de bom ânimo. Olha lá, Sérgio, que alegria tê-lo aqui, cara, quanto tempo. Então Deus deu uma palavra para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Medita, olha só, medita nessa palavra, não se desvie, obedeça os mandamentos e as leis de Moisés, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aí você vai ler aquele texto que está na Bíblia,
Está na Bíblia. Aí você fala, olha, a Bíblia manda dizer. Está na hora da gente crescer nesses negócios. Está na hora da gente crescer. Está na hora, gente, da gente pegar a Bíblia e ler contexto de texto, e ler para quem foi dito, e ler por que foi dito aquilo, e ver se aquilo se encaixa na minha vida hoje, se é antes da cruz, se é depois da cruz. Porque Deus não vai mandar você fazer nada que a cruz já fez. E o que a cruz já pagou, você não tem que pagar de novo. Se a Bíblia diz que naquela cruz Deus levou todas as nossas maldições, está lá, Gálatas 3, em muitos outros lugares, Paulo fala sobre as maldições que foram cravadas naquela cruz. Por que você ainda acha que quando você peca, Deus te amaldiçoa? Se a Bíblia diz para nós, está na Bíblia, se a Bíblia diz para nós que o juízo de Deus foi sobre Cristo, Isaías profetizou que agradou a Deus ver o filho dele sendo moído naquela cruz. Agradou a Deus. Por quê? Porque ele estava pagando por toda a humanidade. Se a Bíblia diz para nós que em Cristo nós já somos abençoados, por que você acha que você tem que ficar pagando preço para buscar sua bênção? Pastor, aprendi assim a vida inteira. Pois é. Mas agora eu estou colocando você para pensar um pouco diferente. Eu também aprendi assim. Então, melhor do que você ser bíblico, presta atenção. Porque a Bíblia é uma espada que corta dos dois lados. É a mesma Bíblia. Você sabia que é a mesma Bíblia que forma um monte de ateu? Olá, Dani, que alegria tê-la aqui, estava sumida. A Bíblia forma um monte de ateu. Muita gente parou de crer em Deus por causa da Bíblia. E aí? Esse rapaz que eu contei agora há pouco, que ficou metendo o pau em Deus, falando que Deus é mau, que não crê num Deus desse, porque ele mandou matar ali, matar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Sabe onde ele leu isso? Onde vocês acham que ele leu isso? No livro do Paulo Coelho. Onde vocês acham? No livro do Laí Ribeiro. Foi num livro novo que o Pablo Marçal lançou, que fala que Deus mandou matar, que Deus trouxe juízo sobre os homens. E aí a pessoa leu esse livro e parou de crer em Deus, ou passou a crer num Deus mau. Não, querido. Olá, Daúde, bom dia. Que alegria tê-lo aqui. Não. As pessoas que hoje não creem em Deus, as pessoas hoje que creem no Deus mau, as pessoas hoje que creem no juízo de Deus, num Deus que é fogo consumidor, num Deus que é juízo, um Deus que pratica o amor, mas também pratica a maldade, que é a maldição. Maldição vem de maldade. Sabe onde eles leram isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Na mesma Bíblia que você tem, na Bíblia que eu tenho. Então, quando a Bíblia não é lida com entendimento, com a revelação da cruz, quando você não entende o que de fato a cruz nos proporcionou, você sabia que se torna perigoso você ler a Bíblia? Você sabia que pessoas ficam piores? Meu Deus, eu sei que parece escândalo essas coisas, mas eu creio que Deus está trazendo coisas novas para esse tempo. E não só para mim. Para muita gente. Você sabia que tem pessoas que ficam piores depois que leem a Bíblia? Mas por quê? Porque a Bíblia também tem livros históricos. E para que eu entenda a história, eu preciso entender um pouco mais dos planos de Deus. Eu preciso entender um pouco mais das dispensações, que foram as oportunidades que Deus vem dando ao homem, a relação de Deus com o homem, o desejo de Deus de estar com o homem. Eu preciso ter um pano de fundo para entender algumas passagens. Senão eu me torno pior do que melhor, querido. Quando eu vejo Deus com as suas matanças, como é que eu vou chamar esse Deus de um Deus de amor, igual eu falo sempre aqui?
Como é que eu posso viver um livro, um texto bíblico que está num livro histórico, que conta a história do relacionamento de Deus com aquele povo? Se eu não me incluo nessa história nem como descendente, que dirá no tempo? Então, por exemplo, o texto que eu usei de Josué. O contexto de Josué era alguém que estava desanimado porque o seu líder tinha morrido, estava com medo, porque era um grande povo rebelde que ele tinha que guiar, conduzir. E Deus tinha uma palavra para Josué. Ele tinha uma palavra para Josué, naquele contexto, naquela época, naquele tempo, e por causa do que ele precisava que Josué fizesse por ele a favor do povo. Continuar um plano de ir até a terra prometida. Então Deus chega para Josué e fala com Josué. E isso hoje está na Bíblia. Aí eu pego, leio isso só porque está na Bíblia e falo, opa, então se eu não me esforçar, se eu não tiver bom ânimo, o Senhor não é comigo, a minha vida não vai romper. Gente, a gente come de tudo. E é por isso que dá congestão, digestão, não é indigestão. É por isso que dá indigestão. Olha lá, Cristina, que alegria tê-la aqui. A indigestão é de comer, é porque você come de tudo, igual avestruz. Você lê na Bíblia, está comendo. Não é assim. E o pior, a gente come parte. Como que sobra toda hora? Porque no mesmo texto de Josué, tudo bem, tá bonita essa parte, esforça-te, mas ali dentro daquele mesmo texto, Deus está falando que ele precisa, não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele tem que comer a palavra, ele tem que obedecer os mandamentos, as leis de Moisés. Isso não se aplica hoje. Não se aplica. Então, mais do que o seu esforço, isso não significa que você não deve se esforçar em muitas áreas da sua vida, principalmente se você quer conquistar mais, ter mais, possuir mais. Se você tem sonhos, projetos, objetivos, você deve se esforçar. E se tem uma coisa que a gente precisa se esforçar, é para conhecer a palavra. Por exemplo, eu estou aqui agora com você. Se você não se esforçar, e tudo é pela graça, é claro, é a graça que te dá essa força, você sai daqui. Por quê? Porque na sua mente está o entretenimento. Deixa eu ver o que tem por aqui, a curiosidade. Deixa eu ver o que tem mais. Acabei de acordar, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer aquilo. A nossa alma é inquieta. Então, para a gente crescer no conhecimento, a gente tem que se esforçar assim. Só que quando eu cresço no conhecimento, eu descanso. Porque eu vou conhecer quem? Jesus. E eu conhecendo a Jesus, eu conheço a graça. E se eu conheço a graça, eu conheço e fico sabendo, não só sabendo, mas eu tenho a revelação que está tudo consumado. Então, quando você vai ler a Bíblia, leia com entendimento. Por isso que eu sempre oriento aqui. Vai ler, faz pelo menos 3 perguntas. Quem está falando? Ah, é Deus. Beleza, bacana, Deus está falando. Para quem está falando? Opa, esse texto aqui está falando para Moisés. Não significa que não vai se aplicar, mas deixa eu dar uma olhadinha com mais calma, porque eu não sou Moisés. É assim. É assim. Por isso que as cartas de Paulo são magníficas. A gente deveria comer as cartas de Paulo. Por quê? Porque as cartas de Paulo foram escritas na nova aliança, no tempo certo, porque tem a terceira pergunta. É quem está falando, para quem está falando, em que tempo foi falado. Então vamos lá nas cartas de Paulo. Cartas de Paulo. Quem está falando? O Espírito Santo. Não é Paulo, é o Espírito Santo. Quase nada Paulo fala, quase nada ele fala. Falo eu como homem, mas é quase nada aos Coríntios. Mas ali é o Espírito Santo usando ele. Opa, bacana. É o tempo do Espírito, é o Espírito Santo falando. Isso é, quem está falando? O Espírito Santo usando Paulo para escrever as cartas. A quem está falando? A igreja. Quem é a igreja? Gentios. Opa, eu era gentil. Convertido ao cristianismo porque creu em Cristo. Opa, eu era gentil que hoje sou convertido ao cristianismo porque eu criei em Cristo. Estou só me encaixando, olha.
Em que tempo está sendo falado? Antes da cruz ou depois da cruz? Paulo foi chamado depois da cruz. Depois da cruz. Opa! Eu nasci depois da cruz. Aí você pode mergulhar. E ainda assim, tem alguns critérios. Quando você está lendo essas cartas, ainda tem detalhes. Gente, eu estou dando para vocês aqui uma pérola. É só vocês pegarem isso aqui. As cartas de Paulo é suficiente para você viver uma vida cristã no nível que você não tem noção. Por isso que Paulo chega a dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede, portanto, olha a responsabilidade. Sede, portanto, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que ponto que ele chega. Mas ainda, lendo as cartas de Paulo, amém, Daúde, amém, que bom, que bom. Aí você fala assim, pastor, mas Jesus, glória a Deus, Daúde, você tem fome, cara, você vai crescer muito ainda em conhecimento e revelação, você tem fome. E se tem fome, tem comida, porque a comida vem antes da fome. A provisão vem antes da visão, Deus é Deus de antes. Então, olha só, pastor, mas eu acho que Jesus, a gente tem que ouvir mais Jesus do que Paulo. Porque Jesus é Jesus. Mas o próprio Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu vou te dar um outro detalhe. Você precisa sim ouvir muito Jesus. Quando você quiser aprender sobre reino. Porque se você olhar os 4 evangelhos, Jesus dá aula de reino. E o que muita gente não sabe é que eu sou salvo pela graça, pelas cartas de Paulo. E é claro que quando eu entendo essas cartas, eu sou salvo porque eu creio no Jesus da Bíblia. Então eu sou salvo pelas cartas de Paulo e depois eu entro no reino pelos ensinos de Jesus. Porque nem todo salvo é do reino. Nem todo salvo tem responsabilidade com o reino, compromisso com o reino. Tem que pregar duro porque Jesus pregou duro. Jesus não pregou duro. Olha isso aqui, gente. Jesus, ele não pregou duro. Pregou, pastor? Pregou. Eu lembro que, você não lembra que uma vez que os discípulos estavam indo embora, e aí ele pegou e falou assim, vocês não querem ir também? Como é que ele não pregou duro? Você acha que pregou duro então? Não. Mas ali foi duro, pastor. Foi. Mas ele não pregou duro. Vou te explicar. Ele ensinou duro. Ali ele não estava pregando. Ele estava ensinando para quem já tinha ouvido a pregação e já era dele. Eram discípulos ali. Aí a gente quer pregar duro para o ímpio. Aí sabe o que o ímpio faz? Fecha o coração e não vira crente. Força de expressão, tá, gente? Virar crente. Porque fechou o coração. A gente não consegue separar a palavra da salvação da palavra do reino. Então a gente quer falar duro com aquele que nem cristão é ainda. Nem salvo é ainda. Não. Jesus, quando ele tratava com a multidão, ele tratava assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Isso não é palavra dura. Você percebeu que Jesus entrava muito mais na casa de pecadores do que na casa dos fariseus religiosos? Jesus era duro com seus discípulos. Então, eu deixo os 4 evangelhos quando salvo. Quando salvo. Perdão, eu deixo não. Eu estudo os 4 evangelhos quando salvo, para saber qual é a minha missão. Porque a todo instante Jesus está treinando os salvos. Ele começa chamando 12 e vai treinando. Então, o reino dos céus, por exemplo, é treinamento. É mostrando para os discípulos que melhor do que apenas ser salvo, é você ser salvo para o reino. E aí teve aula. Muita aula. Então, os 4 evangelhos eu estudo para entender qual é a minha missão como salvo. E aí sim, aí tem compromisso, responsabilidade, esforço. Aí tem, para o reino, para compromisso com o céu. Mas para eu receber bênção,
para eu ser vitorioso, para eu ser abençoado mesmo em todas as áreas, para eu ser curado. Não, querido, não tem preço a pagar. Está tudo consumado. A cruz já pagou por mim. Não, eu quero ir além, pastor. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu quero, sabe, responder à cruz. Eu quero me dedicar a vidas, a almas, ganhar vidas para o Senhor e tal. Aí sim. Aí os 4 evangelhos te dão aula. Então é mais ou menos assim para a gente entender. As cartas de Paulo é para formar em você um quem. Os 4 evangelhos é para formar você um o quê. Nos 4 evangelhos você vai aprender de Jesus o que você faz por ele. Nas cartas de Paulo você vai aprender o que ele fez por você. Paulo dá aula disso. Não que Paulo não fala de reino nos 4 evangelhos. Perdão, nas cartas. Mas ele bate muito mais na tecla do que a cruz fez por nós do que o que a gente faz pela cruz. Já Jesus não, Jesus está falando com os 12. Então, quando eu olho os 4 evangelhos, eu pergunto, para quem está falando? Para os discípulos. Eu sou discípulo. Então, isso é para mim. Mas não para que eu seja salvo. Porque se eu já sou discípulo, eu já sou salvo. Não para que eu seja abençoado. Se eu sou discípulo, eu já sou abençoado. Não para que eu seja curado. Se eu sou discípulo, a cruz já levou minhas enfermidades, eu já sou curado. Não, é o que eu posso fazer a favor do outro. Então, se você pega as cartas de Paulo para entender mais o quem que você é, e pega os 4 evangelhos para entender mais qual é a sua missão. Não. Aí você vai lá no Velho Testamento, você quer ler a Bíblia. Melhor do que ser bíblico é ser cristão. Porque esse é o tempo de Cristo. É o tempo do cristianismo na terra. É o tempo da graça, da obra consumada, da cruz, do Espírito dentro de nós. Mas você quer ler a Bíblia toda, nada errado. Só que você não quer para conhecimento, para saber. Você quer para viver. Aí você quer praticar. Pronto. Você quer ver? Quer ver? Deuteronômio 28. E aí? Olha como isso mina a sua fé. Tá lá. Tá bem claro lá para nós. Se atentamente. Pronto. Quando colocou a palavra se, meu irmão, já começou. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, olha agora, todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Todos, irmãos. Quem guarda todos, irmãos. Mas tinha que ser assim? Tinha. Porque Cristo não havia morrido. Se quisesse a bênção, tinha que ser de fato perfeito. Tinha que buscar a perfeição. Tinha que se esforçar. Então, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Todos os mandamentos. Eu vou nem aqui discutir esses mandamentos. Gente, vou dar uma paradinha aqui que aí eu vou continuar, tá? Mas faz o seguinte, clica nesse aviãozinho aí, isso não te custa nada e você pode alcançar muita gente com essa palavra, tá? Porque tem muita gente precisando saber o que eu tô falando aqui. Eu sei que tem. Então, deixa Deus te usar aí. Clica aí clica no aviãozinho, na setinha aí de GPS, vai aparecer muita gente que te segue. Vai marcando aí, não olha quem não, gente. Se decidiu te seguir porque acredita em você. Então marca aí tudo que você puder, vai marcando para ganhar tempo. Eu estou marcando que já marquei uns 30 aqui já. Aí você vai e envia. Ah, pastor, não vai assistir agora. Depois assiste. Se preocupe não, faz a sua parte. Lança o pão sobre as águas. Então vamos voltar lá ao texto. Deuteronômio 28. Marca aí, tá, gente? Faz a sua parte aí. Presta atenção, que alegria tê-la aqui. E aí, olha só. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí o texto, no versículo 2, repete praticamente tudo de novo e fala assim, todas essas bênçãos te seguirão. Aí a pessoa lê esse texto. Olha lá, Elisângela, que alegria tê-la aqui. Aí lê esse texto e fala assim, agora eu tenho que viver isso. Eu tenho que praticar isso. Se eu não praticar... está na Bíblia.
Ah, é? Mas não é mais assim. Por que não é mais assim? Porque Deus precisava apenas que alguém obedecesse para cumprir a promessa. O homem não conseguiu obedecer. O que ele fez? Mandou o filho dele, no tempo da velha aliança, no tempo da lei, no tempo dos profetas. Ele cumpriu. Então ele liberou para nós a bênção. Ele pagou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Está consumado. Então esse texto vale para hoje? Vale a parte B. Todas essas bênçãos virão sobre nós. Mas a parte A não é nossa mais. Pastor, isso significa então que eu não preciso obedecer? Claro que você precisa e deve. Eu preciso obedecer. Nós precisamos, porque isso é bênção. Isso é paz para a nossa vida. Mas não para ter as bênçãos. As bênçãos não andam depois de nós. Antes eram, né? Elas vinham seguindo a gente. Agora as bênçãos estão antes de nós. Por quê? Antes de nós está o quê? A cruz. E Cristo morreu. Então, se Cristo morreu, a bênção já veio. Se a bênção já veio, eu já sou abençoado. Então, eu não tenho que cumprir mais aquela condição. Porque o meu Cristo cumpriu no meu lugar. Mas está na Bíblia, e aí? Tá vendo? Eu tenho que colocar Cristo na Bíblia hoje, querido. Se você é alguém que tem dificuldade para colocar Cristo na velha aliança, no Velho Testamento, posso te dar um conselho? Não escandaliza não, mas obedece esse conselho, você vai ver se a sua vida de relacionamento com Deus vai melhorar ou não. Você vai ver se você vai ser ou não vai menos religioso e mais filho. Se você tem dificuldade para entender o Velho Testamento, para entender algumas passagens do Velho Testamento, para aplicar na sua vida o Velho Testamento, não leia. Espera o momento certo para ler. Espera. Tem gente, não é o meu caso, graças a Deus, mas tem gente que as vistas já estão tão cansadas que não consegue ler sem óculos. Eu ainda consigo. Espero conseguir por muito tempo. Mas já são, eu sei que não parece, mas já são 53 anos. 54 agora em agosto. Eu sei que você está acreditando porque eu sou crente. Mas olha só, as vistas já estão um pouquinho cansadas. Então, não é o meu caso, mas vamos pensar num caso de uma pessoa que precisa de um óculos de 8 graus, 9 graus. Ele não consegue ver nada só com os olhos. Ele precisa colocar o óculos. Então vamos chamar esse óculos do entendimento da obra consumada. A partir de agora, esse óculos é o entendimento da obra consumada. Então quando você tem o óculos, quando você entendeu a obra consumada, você põe ele para ler a velha aliança. Porque se você não lê o Velho Testamento, a velha aliança, com o óculos da obra consumada, que é o óculos da graça, vai ser pior do que melhor para você. Acredite. Vai ser pior do que melhor. Então, pastor, o que eu devo ler? Você deve ler as cartas de Paulo e os 4 evangelhos. Se você ler as cartas de Paulo e ler os 4 evangelhos, entendendo que as cartas de Paulo falam mais sobre uma obra consumada, Paulo treinando a igreja, as igrejas sobre a obra consumada, treinando alguns discípulos, e ler os 4 evangelhos para entender mais sobre reino, qual é a sua missão, a sua responsabilidade. Você vai ter uma vida cristã maravilhosa. Porque as cartas de Paulo vão formar em você um quem? E os 4 evangelhos vão te chamar para um trabalho. Vão te chamar para um o que para Deus. Então as cartas de Paulo, um quem? Os evangelhos, um o que. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo? Pronto. Então se você já tem a consciência de quem você é, e se você está disposto a fazer um o que em resposta
por saber quem você é, pronto. E é bom por quê? Porque o que eu faço gera quem eu sou. Isso aqui, gente, eu vou ter que explicar, né? Vou ter que explicar. Isso é muito sério. O que eu faço gera quem eu sou. Então vamos lá, para a gente entender isso. Lá em Gênesis 1:11 fala que a semente dá fruto conforme a sua espécie. Então quem eu sou gera quens. Isso é muito sério. Porque se eu não tenho a consciência de quem eu sou, quando eu for gerar outros, eu vou gerar com a mesma falta de consciência. Tem muita gente que está trabalhando para Deus, prestando serviço para Deus, precipitado. De fato, virou prestador de serviço. Porque o que eu aprendo, eu quero ensinar. Só que se eu aprendo errado, eu estou multiplicando o errado. E eu gero pessoas como eu. E é por isso que a igreja está do jeito que está. Porque tem um pastor que aprendeu algumas coisas da velha aliança, aprendeu algumas coisas que não é isso, que não é. E aí ele, Elisa, que alegria tê-la aqui, bom dia. Então ele sobe na plataforma e começa a ensinar o povo com bastante humildade, bastante fome, bastante sede, absorve, e então ele está formando pessoas como ele, no mesmo entendimento dele. Por isso que você entra numa igreja adventista, você se torna um adventista. Está ali ouvindo a doutrina adventista. Você entra numa igreja da congregação cristã, você se torna um membro da congregação cristã. Você entra numa quadrangular, você se torna um crente da doutrina quadrangular. Você entra numa resgatando, você se torna... Porque você é produto desse meio. E nós geramos quem somos. A raça que somos, vamos dizer assim. Por isso que filho de europeu tudo branquinho, filho de africano tudo negrinho. E que para mim é a pele mais bonita que existe. Sinceramente. Eu acho a pele negra mais bonita que a pele branca. Eu acho. É porque a gente está debaixo de uma cultura que a gente está sempre pensando que o branco é mais bonito. Pastor José Alves, que alegria tê-lo aqui. Então, quem nós somos gera quens. Por isso que eu preciso me definir como identidade. Porque a identidade é que vai gerar a árvore. Na mesma identidade. Se você planta uma semente de abacate, vai nascer uma árvore abacateira. Se você planta uma semente de manga, vai nascer uma árvore mangueira. E que vai dar fruto o quê? Manga. Então, semente de manga, árvore manga, fruto manga. Então, quando eu gero quem eu sou, quando eu tenho agora uma responsabilidade com o reino de gerar vidas para Deus, eu primeiro preciso ver quem eu sou. Resolver o meu quem primeiro, porque o meu quem vai gerar quens. E eu posso estar gerando quem segundo o meu entendimento. E às vezes o meu entendimento está errado. Então, por isso que prolifera as heresias. Porque a pessoa, ela aprendeu de um jeito, ela creu de um jeito. Eu não vou nem citar nomes aqui de religiões e tal, para não expor ninguém, mas quantas religiões grandes hoje no mundo, porque alguém lá atrás creu, se formou um quem nesse entendimento e foi gerando quens. Foi uma semente que foi gerando outros quens. Então, por isso que a gente precisa primeiro rever a nossa identidade, porque a gente vai gerar conforme a nossa identidade. E a gente precisa rever algumas coisas. Se você tem um modelo escravo de servir a Deus, você vai gerar escravos. Você ganha uma vida para Jesus, e aí o que você vai falar para ela? Você vai falar para ela o que você crê. E ela vai ouvir você, o pai na fé dela, a mãe na fé. Ela vai te ouvir, vai falar assim, poxa, eu tenho que te ouvir, eu não sabia disso, você me apresentou Jesus, sou salvo, batizei.
Então essa pessoa tem você como um mentor, como um discipulador, como um pastor. Entende? E às vezes você está ensinando algumas coisas, o que você, na verdade você ensina o que você aprendeu. E o que você aprendeu precisa ser revisto. E aí pronto, aí se você segue um modelo escravo, um modelo religioso, como eu segui por anos, você vai formar o quê? Religiosos. É que você sabe. Professor de matemática vai ensinar matemática, gente. Não adianta. Se ele sabe português, ele vai ser português. O professor, ele se destaca numa matéria e é lá que vai dar aula. Então, se você é alguém que relaciona com Deus mais baseado na religião, no modelo escravo, quando você ganha uma vida, você vai ensinar para ela o que você sabe. Então, você vai dizer para ela, assim, agora que você é crente, e é por isso que tem muita gente cansada, que já até desistiu de igreja, não aguenta mais igreja, porque a gente traz essas pessoas para um fardo maior do que no mundo. E aí a gente começa a falar para ela o que a gente crê. A gente está formando alguém como nós. Por isso que se você vai ficar 10, 20 anos formando um quem em você primeiro, às vezes é mais negócio, porque às vezes ao invés de prestar um serviço, a gente presta um desserviço. Não é que você tenha que ficar esse tempo todo, pelo amor de Deus. Você pode crer em Jesus hoje e começar a pregar, mas você precisa entender a revelação da cruz para você não ensinar errado. Então a pessoa vem para Jesus, você começa a colocar fardo nela. Você fala, agora, para você ter uma vida de vitória, olha só, tem que pagar preço. Inclusive amanhã eu estou indo para o monte 3 da manhã, você quer ir comigo? Bora, bora! E aí vai para o monte. A gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, é um preço a pagar, meu irmão. Você quer vitória? Vou pôr até um hino para a gente ir cantando no carro. Aí vai lá, liga lá. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Aí você vai e fala assim, tá vendo o hino? Aí você vai e fala assim, quem canta é a pessoa tal, e esse é o hino. E é isso, meu irmão, é tudo preço. É tudo preço. A gente vai para madrugada, se você topar, a gente vai fazer uma campanha de madrugada. Quem já ouviu esses negócios? Eu sei, gente, eu sei que a gente aprendeu assim. Eu sei, mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa eu concluir isso aqui para você entender. E aí agora, que a gente marca o horário, a gente vai nós dois para o monte. Nós vamos acordar junto de madrugada por essa bênção. Anota tudo no papel que você precisa. Quem já ouviu esses negócios? Quem já fez assim? E aí pronto, então vamos pagar preço. E esse cara, essa pessoa aguenta até por um tempo. Chega uma hora que ela começa, poxa, não dá mais, eu tô perdendo noite de sono, eu tô cansado, eu não aguento mais essa vida. E daqui a pouco essa pessoa some. E você não sabe por quê. É porque a gente conseguiu fazer com que a vida cristã fosse para ela mais pesada do que a vida do mundo. Apartou de nós a simplicidade do Evangelho. Está faltando o entendimento da obra consumada. Pastor, então eu não faço isso? Está errado então jejuar, orar, madrugada, monte? Claro que não. Claro que não. O que está errado é a motivação. Você não faz isso para ser abençoado. Você faz porque você já é abençoado. Você não faz para pedir nada para Deus. Você tem tudo. É só você se apropriar como filho. Você faz para melhorar sua relação com o Pai. Você não faz para convencer Deus de te dar alguma coisa, te dar uma vitória. Então, Paulo, em Romanos 8, 37, quando diz que nós já somos mais do que vencedores, tem algum erro ali? Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por causa da cruz. Então eu não faço para ser vencedor. Se eu já sou mais do que vencedor, então eu estou tendo prejuízo se eu fizer para ser vencedor. Se eu já sou mais, então eu não faço por causa disso. Eu faço porque eu já sou mais do que vencedor. E como é bom estar com aquele que venceu por mim. Eu não faço para convencer Deus de me dar. Eu faço para convencer o meu coração que Ele já me deu. Eu não faço para ser abençoado. Efésios 1:3 fala que eu já sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não vou ao culto para buscar minha bênção, eu vou ao culto para abençoar pessoas que ainda não entenderam que já são abençoadas.
Eu vou ali muito mais para servir, para dar, para me entregar, para me doar a favor do meu irmão, do que para buscar alguma coisa para mim. Tudo que eu faço, eu preciso ter antes a consciência de quem eu sou. Por isso que as cartas de Paulo vai te ensinar quem você é, depois de gentil e agora filho. E os evangelhos vão ensinar o que você deve fazer como filho, não para ser filho. Porque para ser filho alguém já fez, você só precisa crer e receber esse Cristo. Então eu preciso ler a Bíblia com mais entendimento. Saber de fato o que eu leio na Bíblia que se aplica. Eu preciso colocar o óculos da graça e entender que pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, eu sou filho. Então quando eu coloco o óculos da graça, eu não vejo mais o meu relacionamento com Deus de forma meritocrática, que é eu ter que fazer alguma coisa para depois Deus fazer. Eu vejo que eu me relaciono com Deus por causa da graça. E a graça é um favor que foi dado a mim sem eu merecer. Então, se é sem eu merecer, por que eu sou meritocrático? Não, eu não posso usar meritocracia, porque eu não mereço. Por isso que Jesus tinha mais facilidade com os pecadores do que com os religiosos, porque os religiosos tinham aquela mentalidade da meritocracia, da santificação na força deles. Eram os fariseus da época. Então Jesus tinha mais facilidade em relacionar com o pecador. Mas por quê? Porque o pecador sabia que não merecia. E o fariseu achava que merecia. Por isso que religiosos ficam doidos quando vê um crente que não tem uma vida tão regrada assim e recebe uma bênção, uma vitória, uma promoção no trabalho, monta uma empresa e dá certo. Fica doido. Por quê? Porque a mente é meritocrática. Então ele pensa assim, se eu estou aqui fazendo tanta coisa para Deus e eu não recebo, por que ele está recebendo? É porque você não entendeu. Que você não faz nada, você não deveria fazer nada para receber alguma coisa. Você está disputando com a cruz. Não queira disputar com a cruz já te deu tudo. Então você não faz nada para receber alguma coisa, você faz tudo, porque já recebeu tudo. Então eu não faço para ser, eu faço porque sou. Eu não faço para ter, eu faço porque eu já tenho. Então eu continuo fazendo, porém com entendimento. E aí, querido, se eu tenho esse entendimento, eu vou gerar filhos segundo esse entendimento, que é o entendimento de filho. Agora, se eu não tenho esse entendimento, eu vou gerar filhos no outro entendimento. E qual é o outro entendimento? O modelo escravo. Porque o modelo escravo, empregado a um patrão que é Deus, é assim mesmo. Eu faço para depois Deus fazer. Isso é modelo escravo. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que um filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, é a gente. Mesmo sendo herdeiro de tudo, se for menino, é semelhante a um escravo. Então, a gente é filho, a gente quer gerar filhos, mas a gente acaba gerando escravos por falta de quê? De entendimento. E a gente vai ensinar para aqueles que a gente está ganhando, assim como a gente faz. E às vezes a gente está fazendo errado. E a gente está gerando para o erro. Então, às vezes é bom parar tudo, parar de olhar para a janela e olhar mais um pouco para o espelho e fazer esse processo. Deixa eu formar para mim, primeiro em mim, um quem. Eu só vou ensinar, eu só vou ganhar, eu só vou gerar depois que eu tiver essa definição clara de quem de fato eu sou por causa da obra da cruz. Isso não significa que você tem que ficar um ano aprendendo, até porque a melhor forma de aprender é quando você compartilha. Você pode ouvir e ensinar, porém, nas lentes da graça.
de uma obra consumada. Gere filhos, para de gerar escravos para Deus. Talvez você foi gerado escravo, querido. Eu fui gerado escravo. Eu louvo a Deus por ter ganhado a minha alma, alguém ter ganhado a minha alma, mas fui gerado no modelo escravo. Então, se você é alguém que tem gerado filhos para a escravidão, é hora de você ouvir mais sobre filhos para a mesa. Porque nós não fomos chamados para ser filhos para a escravidão. Nós fomos chamados para ser filhos para a mesa. É o Mefibosete. Aleijados no mundo, na mesa do rei. Você foi chamado para a mesa. Para a mesa do rei. E essa mesa tem tudo que você precisa. Para que você traga outros para essa mesa. E formar filhos com consciência de filho. De um pai que já tem tudo. De um pai que nos ama. Então, melhor do que você relacionar com Deus poderoso, que Ele é também, mas é você relacionar com um pai amoroso. Porque o Deus poderoso, vou encerrar, porque o Deus poderoso para muitos não é pai amoroso. Mas quem tem um pai amoroso sabe que esse pai amoroso é um Deus poderoso. E que nós somos filhos desse pai de amor, que nos amou primeiro, que nos amou de forma incondicional, que é sempre bom apesar de nós. Amém, gente? Amém? Então é isso. Passa rápido, né? Pelo menos para mim aqui já foi 1 hora. Espero que essa live tenha edificado a vida de cada um de vocês. E cresça nesse entendimento, creia nessa revelação, que já está tudo consumado, que você é filho amado de Deus. E é interessante que quanto mais você tem esse entendimento, por incrível que pareça, mais crente você fica, mais santo você se torna, mais você ora, porém não com a motivação de pedir alguma coisa, mas oração para relacionar, para interceder por outros que não têm o mesmo entendimento. Entende? Então Deus, Ele é sempre bom apesar de nós. Que você tenha aí um dia poderosíssimo, uma quarta-feira poderosa, onde você colocar a mão vai prosperar. Não porque você é bom no que faz, mas é porque Deus é bom no que fez. Não porque você é bom no que faz. Você prospera porque Deus é bom no que fez. E é isso. Você chegou agora, faz o seguinte, assista essa live toda. Assista tudo. Vai estar disponível aqui para você assistir tudo. E ter esse entendimento. Forme um quem. Porque depois você vai gerar quens para Deus. Não se preocupe com o que. O que vem depois de o quem. Primeiro é quem você é, para depois fazer um o que para Deus. Porque quando você sabe quem você é, você vai gerar quens fazendo o que. Agora, quando você não sabe quem você é, você vai fazer um o que e vai gerar fazedores de o que. É isso. É isso. Amém? Gente, as nossas lives estão todas subindo lá para o canal, tá? Você que não está lá no canal ainda, pastor, você chegou na hora do amém, pastor Elton, mas vai estar disponível a live aqui. Amém, Deus é bom. Então, as nossas lives estão subindo tudo lá para o canal, pastor José Carlos Vieira. Se você quiser se inscrever lá, e tem vários temas lá. Você pode fazer devocionais com esses conteúdos, que tem sido bênção para a minha vida. Tem sido muito mais leve esse entendimento. Deus é bom. Um dia poderoso para todos aí, então. Tchau, Ana Paula. Tchau para todos aí. Vasco entrou aí também. Pessoal que chegou por último aí agora.
assista a live toda e até sexta-feira no mesmo horário, querendo Deus. Pastor Elton, que alegria tê-lo aqui. Um dia poderoso para você também.